Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado: mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Anne. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Anne explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item,
Um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega o momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história.
Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora, como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado: mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Anne. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Anne explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho.
As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda, confia em Anne, e pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega um momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler
inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado. Mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Anne. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada,
porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Anne explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini-versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega o momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme
A última palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado: mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Anne. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter.
alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Anne explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini-versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega o momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda,
com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado. Mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada?
Isso mesmo, Annie. Harriet faz uma lista, porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Annie explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega um momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos.
No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet. Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado: mudar. Isso mesmo. Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada,
tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Annie. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Annie explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini-versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega o momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito, mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário,
E pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Preocupada com a história que as pessoas iriam contar a seu respeito após a sua morte, Harriet contrata a jovem Anne para escrever seu obituário, para que ela seja bem vista por todos. Só que, quando Anne começa a fazer a pesquisa sobre a vida de Harriet, ao entrevistar as pessoas, ela nota que Harriet é mal vista por todos que a conheceram em alguma fase de sua vida. Quando Anne volta com esse relato, Harriet fica impactada e decide tomar uma decisão totalmente inusitada: usar todos os dias de vida que ainda tiver para escrever uma nova história diante das pessoas. Um grande desafio para uma pessoa que sempre viveu em função de si mesma e que agora terá que deixar tudo e se preocupar com o próximo. Uma linda história de transformação e aprendizado que vai emocionar o seu coração. Imagina uma mulher chamada Harriet Lawler. Ela já foi uma grande empresária da publicidade, mandava em tudo e em todo mundo, mas agora está velha, aposentada e, para ser bem sincero, totalmente solitária. O problema? Ela sempre foi extremamente controladora e arrogante, o tipo de pessoa que quer tudo do jeito dela e não tem paciência para ninguém. Resultado, afastou todo mundo da sua vida. Mas Harriet tem uma ideia maluca. Um dia, sentada sozinha em casa, ela começa a pensar: o que as pessoas vão falar sobre mim quando eu morrer? E aí bate o desespero, porque ela sabe que ninguém tem nada de bom para dizer. Então, o que ela faz? Em vez de tentar ser uma pessoa melhor, ela decide contratar alguém para escrever um obituário perfeito sobre ela antes mesmo de morrer. Assim, pelo menos no jornal, a história dela vai parecer incrível. É aí que entra Anne Sherman, uma jornalista jovem e meio desmotivada que trabalha escrevendo obituários para o jornal local. Harriet chega lá e, como sempre, quer tudo do jeito dela. Ela não pede, ela manda. Quero que você escreva meu obituário agora, mas tem que ser incrível. Tem que mostrar como eu fui uma mulher forte, uma líder, alguém admirada por todos. Anne, claro, acha isso estranho, mas aceita o trabalho. Só que escrever um obituário não é só inventar coisas bonitas. Para fazer isso direito, Anne precisa entrevistar as pessoas que conheceram Harriet ao longo da vida. Amigos, ex-colegas, vizinhos, qualquer um que tenha uma história sobre ela. E aí começa o problema. Ninguém tem nada de bom para falar. Ela conversa com os ex-colegas de trabalho e todos dizem a mesma coisa. Ah, Harriet, mulher impossível, mandona, sem coração, fazia todo mundo sofrer. Os vizinhos? Nossa, essa mulher nunca deu bom dia para ninguém, só reclamava. Até a cabeleireira dela diz: Harriet, melhor cliente, porque sempre pagava bem, mas nunca sorriu uma vez sequer. Anne percebe que Harriet não é só uma mulher forte, ela é uma mulher que ninguém suporta. E agora? Como escrever um obituário bonito sobre alguém que todo mundo detesta? Quando Anne volta para contar tudo isso, Harriet fica impactada. Dá para ver no rosto dela que, no fundo, ela já sabia, mas nunca quis admitir. Só que, em vez de ficar deprimida ou desistir, ela faz o que ninguém esperava. Decide mudar essa história enquanto ainda está viva. Harriet acabou de descobrir que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela. Tipo, 0 elogios. E isso atinge ela como um soco no estômago. Mas, em vez de aceitar e seguir a vida, ela decide fazer algo totalmente inesperado. Mudar. Isso mesmo.
Ela quer reescrever sua história enquanto ainda está viva. O problema? Harriet não faz a menor ideia de como ser uma pessoa legal. Ela passou a vida mandando nas pessoas, sendo durona e sempre controlando tudo. Agora, do nada, tem que virar alguém que os outros gostem? Parece missão impossível. Mas ela não desiste. E adivinha quem vai ter que ajudar nessa jornada? Isso mesmo, Annie. Harriet faz uma lista. Porque, claro, ela sempre precisa de um plano. A lista tem 3 coisas que, segundo ela, um bom obituário precisa ter. Alguém que a ame de verdade. Uma vida profissional inspiradora, um grande ato de generosidade. A primeira parte já está complicada, porque até agora ninguém gosta dela. Mas tudo bem, ela segue para o segundo item, sua carreira. Só que Anne explica que não adianta só ter sido bem-sucedida no trabalho. As pessoas precisam lembrar dela como alguém que fez a diferença. E, sinceramente, Harriet foi mais temida do que admirada. Então, ela decide focar no terceiro item, um grande ato de generosidade. E é aí que ela conhece Brenda, uma garotinha rebelde que vive num lar para crianças em risco. Brenda é esperta, falante e cheia de atitude. Basicamente uma mini-versão da própria Harriet. E Harriet decide que vai transformar a vida dessa garota, custe o que custar. No começo, Brenda não confia nela. Por que confiaria? Uma senhora rica e mandona de repente aparece querendo ajudar? Estranho demais. Mas Harriet não desiste. Ela leva a menina para passear, ensina umas lições de vida bem diretas, do jeito Harriet de ser. E aos poucos, vai conquistando a confiança dela. Ao mesmo tempo, Harriet resolve mexer mais um pouco na própria vida. Ela começa a frequentar uma rádio local e descobre que tem talento para falar no ar. De repente, aquela mulher que sempre quis controlar tudo está ali, contando histórias, falando verdades e, de alguma forma, inspirando quem ouve. Mas claro, nada é tão fácil. Harriet ainda tem seu jeito explosivo e Anne, que já estava meio acostumada com ela, às vezes perde a paciência. Elas discutem, brigam, se irritam uma com a outra. Mas no fundo, Anne também está aprendendo. Harriet ensina a ela algo muito importante: ter coragem de ir atrás do que quer. Anne sempre foi meio passiva, sempre aceitou o que a vida deu. Mas agora, vendo Harriet lutar para mudar sua história, ela começa a questionar a própria vida também. Com o tempo, Harriet realmente começa a mudar. Ela ainda é durona, ainda tem aquele jeito mandão, mas agora ela está tentando. E essa tentativa já é enorme, porque significa que, no fundo, ela realmente se importa. E então, chega um momento decisivo. Harriet faz algo que nunca fez na vida. Ela confia em alguém. Ela confia em Brenda. Confia em Anne. E pela primeira vez, percebe que talvez, só talvez, ela não precise controlar tudo o tempo todo. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. Harriet e Anne, que já criaram uma relação meio estranha de amizade, com muita provocação e algumas brigas no caminho, agora estão mais próximas do que nunca. Anne finalmente entende que Harriet não é apenas uma velha rabugenta. Ela é alguém que passou a vida toda se protegendo, evitando se apegar às pessoas para não se machucar. Só que agora, já no fim da vida, ela percebe que essa proteção fez com que ela acabasse completamente sozinha. Mas antes que ela possa fazer ainda mais mudanças, algo acontece. Harriet começa a se sentir mal. Nada drástico no começo, mas dá para perceber que seu tempo está se esgotando. E no fundo, ela sabe disso. É por isso que ela acelera ainda mais as coisas. Ela quer ter certeza de que, quando for embora, vai deixar algo bom para trás. Então, num último ato de generosidade, ela faz algo incrível. Garante que Brenda tenha um futuro melhor. Harriet usa seu dinheiro e influência para conseguir uma bolsa de estudos para a garota, garantindo que ela tenha oportunidades que nunca teria sozinha. E quando Brenda descobre isso, ela finalmente entende. Harriet realmente se importa com ela. Não foi só um capricho ou uma tentativa de parecer boazinha. Foi real. E aí chega o momento que ninguém queria, mas que já era esperado. Harriet morre. Sem drama exagerado, sem despedidas longas. Simplesmente acontece. Mas dessa vez, ela não morre como a mulher amargurada e solitária que era no começo. Ela morre sabendo que deixou algo bom no mundo. E o mais bonito? Anne escreve seu obituário. Mas agora, não é um texto cheio de mentiras ou floreios forçados. É a verdade. A história de uma mulher que começou a vida de um jeito,
mas decidiu mudar quando percebeu que ainda tinha tempo. Anne escreve sobre a Harriet durona, mas também sobre a Harriet que aprendeu a amar e se importar com os outros. O jornal publica o obituário, e pela primeira vez, as pessoas olham para Harriet de um jeito diferente. Elas percebem que, no fundo, ninguém é totalmente bom ou ruim. Todos temos a chance de mudar, se realmente quisermos. No final, Anne e Brenda ficam juntas, cada uma levando um pouco de Harriet dentro de si. Anne, agora mais confiante e determinada, e Brenda, com um futuro cheio de possibilidades. E Harriet? Bom, Harriet pode não estar mais ali, mas sua última palavra ficou para sempre. O filme A Última Palavra traz uma mensagem poderosa sobre transformação, legado e o impacto que deixamos na vida das pessoas. A história de Harriet Lawler, inicialmente uma mulher solitária e autoritária, nos ensina que nunca é tarde para mudar e que, independentemente do passado, ainda podemos reescrever nossa história. Desde o início, Harriet pista como alguém difícil de lidar. Controladora, exigente e sem muita paciência para os outros, ela afastou praticamente todas as pessoas ao seu redor. No entanto, quando descobre que ninguém tem nada de bom para falar sobre ela, percebe que não quer ser lembrada dessa forma. Esse é um dos grandes ensinamentos do filme. Não importa quem fomos até aqui, sempre há tempo para sermos melhores. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.